Apocalipse, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Até aqui, ore comigo mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o alimento espiritual que a nossa alma precisa. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa-me como instrumento na vida dos meus irmãos. Apesar de um instrumento perfeito, Senhor, aquilo que eu vou estar proclamando aqui essa noite é a Tua palavra poderosa, que pode transformar tudo, ó Deus. Que pode salvar pecadores, que pode santificar o Teu povo. Então, nos abençoa por meio da Tua palavra. Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um livro que não é um livro fácil de compreender, não é? O livro de Apocalipse. A gente, às vezes até na teologia, tem alguns teólogos que eles evitaram comentar esse livro, né, lidar com esse livro, por conta da complexidade que há nesse livro. E tem algumas coisas que a gente precisa entender antes de começar a analisar o texto sobre esse livro. A primeira coisa é o gênero. Apocalipse ele não é apenas o nome do livro, mas ele também é um tipo de literatura. É um gênero literário chamado de gênero apocalíptico, ok? E esse gênero literário ele não aparece apenas aqui nesse livro. Em outros lugares da Bíblia ele vai aparecer também, como por exemplo, algumas partes do livro de Ezequiel, algumas partes do livro de Daniel. Dentro também dos escritos extrabíblicos, os escritos judaicos, era muito comum também, às vezes, escreverem documentos dentro desse gênero, chamado de gênero apocalíptico. Para nós é um gênero diferente, porque a gente não tem o costume, não faz parte da nossa cultura. Mas dentro da literatura bíblica e dentro da literatura judaica de maneira geral, era comum escrever dentro desse gênero literário. A Bíblia tem vários gêneros literários, tem cartas, por exemplo, tem poesia, né? Salmos e outros textos, tem narrativas, tem documentos legais, ou seja, né, que lidam com leis. Tudo isso a gente vai encontrar nas Escrituras. E dentro desses vários gêneros, tem também o gênero apocalíptico. E por que isso é importante? Porque cada gênero, ele nos convida a fazer uma leitura de uma maneira diferente. Por exemplo, se você vai ler uma narrativa, normalmente ele está querendo que você encare aqueles detalhes ali como eventos históricos, etc. Ok? Você entenda mais literalmente aquilo que está sendo dito. Se você vai ler uma carta, imagina, quem aqui recebe uma carta de alguém, e aí, imagina que a carta tem 3 páginas, aí você pensa assim, hoje eu vou ler a página 3, amanhã eu vou ler a página 1, e depois de amanhã eu leio a página 2. Alguém faz assim, lê carta desse jeito? O próprio gênero literário carta espera que você leia, começando lá da página 1, lendo direto, né, sem parar, até o final da carta. O gênero apocalíptico, ele também tem as suas características. E uma dessas características é que ele vai lidar muito com símbolos, ok? Geralmente, quando algo é escrito dentro desse gênero literário, o autor ele não está interessado apenas em nos dar novas informações. Sim, às vezes ele vai nos dar novas informações. Mas às vezes ele vai falar sobre coisas que a gente já sabe. Ele vai nos dar informações que nós já temos, que nós já conhecemos. Porém, ele vai pintar essas informações com tons muito fortes, muito vivos, porque ele quer mexer com a gente. Ele não quer só nos informar, ele quer mexer com a gente, quer nos impactar com essas informações. É por isso que você está lendo aqui o livro de Apocalipse, de repente aparece um dragão, né? O texto diz para nós quem é aquele dragão, é Satanás. Mas ele está sendo pintado aqui nesses termos, como esse animal ameaçador, poderoso, ok? Você vai encontrar uma besta que emerge do mar, outra besta que emerge da terra. E o autor não está querendo que você imagine que um dia vai sair um tipo de dinossauro cheio de cabeça, com um monte de chifre na cabeça de dentro do mar, né? Mas aquilo são figuras para uma informação que ele quer nos dar. Mas como eu disse, não apenas passar a informação, mas mexer com a gente, mostrar o perigo dessas coisas, a ameaça dessas coisas,
Por isso ele vai pintar com tons muito fortes, tá? Então, quando nós vamos ler aqui, nós vamos perceber que muitas vezes o autor ele vai dizer assim, olha, eu vi algo semelhante a, eu vi algo como que... Ele já está indicando para a gente que não é exatamente isso que ele viu, mas dentro do que ele quer passar para nós, ele está usando como se fosse uma metáfora, como um símbolo aqui, para retratar essas verdades, tá? Dito tudo isso, a gente pode agora começar a dar uma olhadinha aqui no texto. E eu dividi esse texto aqui em 8 descrições que João está dando, tá? Então, assim, eu tenho uma missão impossível diante de mim, que é pregar Apocalipse 4 e 5, né? Já é uma missão impossível. E eu estou rasgando aqui as cartilhas de homilética, né? Homilética é a arte de você organizar o texto, para explicar o texto da melhor maneira, né? E nenhum professor de homilética vai indicar para o aluno fazer um sermão de 8 pontos. Mas vai ser o jeito hoje aqui, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas 8 descrições. Algumas eu vou passar rápido, outras eu vou me deter um pouco mais. Mas a primeira descrição é uma descrição do convite que é feito ao apóstolo João. É o que a gente leu aí no verso 1 do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Tem um convite para João aqui. Que convite é esse? Ele diz que vê como se fosse uma porta aberta nos céus, e o convite é, entra aqui, passa aqui, para que você possa agora ver algumas coisas que eu quero te mostrar. E que coisas são essas nós vamos já ver, mas imagina você ter uma experiência como essa. Imagina para você, fosse aberta a oportunidade de uma janela ali, ou uma porta aberta nos céus, nas regiões celestiais, e você pudesse pelo menos botar a cabeça ali para dar uma olhadinha no que tem lá do outro lado. Imagina que experiência, faz esse exercício de imaginação, que experiência grandiosa seria essa? Primeira coisa é que você ia ver um monte de coisa que você nunca viu na vida, que você não consegue muitas vezes nem imaginar e conceber. Por exemplo, já dando algum spoiler aqui do que vem depois, né? Você ia ver milhões de milhões, milhares de milhares de anjos. Quem aqui já viu um anjo? Eu nunca vi, né? Quem já viu um anjo? Pronto. Pois você ia ver lá milhões de milhares. Quem é que ia ficar espantado se visse um anjo aqui? Imaginou um anjo aparecer para você? Né? Imagina então milhões desses anjos. Milhões já é muita coisa, né? Milhões de milhões, o que é isso? Toda a descrição do evento é cheia de pedras preciosas, que vai mostrar assim o esplendor do lugar, vai falar de um arco-íris como que de esmeralda, de um mar de vidro semelhante a cristal. Irmãos, vai falar de uns seres viventes aqui que vai aparecer depois, cheios de olhos, com 6 pares de asas. Um tem uma cabeça de boi, outro uma cabeça de... Não, parece uma águia enquanto voa. O que é isso, né? Parece uma águia, mas uma águia enquanto voa. Então imagina que você vai estar diante de uma realidade em que tudo é diferente, em que tudo vai chamar a sua atenção. E a pergunta agora é, para onde é que você ia olhar primeiro? Você entrou nessa realidade, para onde é que você ia olhar primeiro? Se tanta coisa diferente disputaria o seu olhar. Mas tem uma coisa que é tão grandiosa, tão majestosa, tão gloriosa, que quando João entra aqui, aquilo captura o olhar de João, e é sobre isso que ele já vai começar a falar. Ele vai se deter nisso, porque é aquilo de mais esplendoroso que ele encontra ali naquele lugar. E a gente chega então na nossa segunda descrição, que é a descrição do centro da visão de João. O que está no centro dessa visão? O que mais chama a atenção de João? Olha o verso 2. O texto diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Diante de tudo que João poderia descrever para nós, tudo que poderia capturar o seu olhar, aquilo que é a ênfase dele aqui é esse trono. Há um trono glorioso no céu,
E João começa a falar sobre esse trono. E ele diz, eu vi alguém sentado no trono. João podia ter matado logo a charada, né? Ter dito logo para a gente quem é que está sentado no trono. Mas João não faz isso. Quando ele diz que ele viu alguém, ele está querendo gerar expectativa em nós. Ele está querendo que a gente comece a perguntar, quem foi, João, que você viu, né? Fale mais para a gente aí sobre esse trono, sobre quem é esse que está sentado no trono. Você tem um trono no céu, é porque tem um rei no céu, né? Quem é esse rei glorioso, grandioso, que está sentado lá? É claro que você já sabe quem é, né? Já sabe quem é que está sentado no trono do universo. Deus, ok? Mas João, ele vai nos dar agora uma descrição de Deus. É a nossa terceira descrição, tá? Olha comigo o verso 3. Ele diz, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Vamos olhar aqui com cuidado essas descrições, tá? Ele começa falando aqui de pedras preciosas. Esse que se senta no trono parece com jaspe, parece com sardônio. São pedras que elas têm tonalidades diferentes, brilhos diferentes, né? Cores diferentes. Alguns, às vezes, olham para essas pedras e tentam encontrar nelas um significado. Eu já vi gente pegando, olha, essa pedra aqui, ela tem uma coloração avermelhada, então deve estar falando do sangue de Jesus. Né? Muita calma nessa hora, não é assim que a gente interpreta. Tem alguma coisa aqui dizendo para nós, apontando que a possibilidade que essa pedra simbolize o sangue de Jesus? Não tem. Então tenha cuidado. Né? Porque lá em Ezequiel nós vamos ter uma descrição muito semelhante com essa. Pedras preciosas também vão ser usadas para representar aquele que se assenta no trono, só que lá tem uma pedra que é um pouquinho diferente, e a coloração dela, ao invés de ser avermelhada, é uma alaranjada. Aí nós vamos dizer o quê? Não, porque aqui representa o sangue de Jesus e lá representa o fogo do inferno. Né? Não, tenha calma. Não é isso. Quando João ele começa a usar essa figura das pedras preciosas, basicamente o que ele está querendo dizer é o seguinte: aquele que se assenta no trono é tão precioso, é tão valioso, é tão glorioso, é tão esplendoroso, que a única figura que eu encontro para compará-lo é a figura de pedras preciosas. Essa pedra fala do valor daquele que se assenta no trono, fala da glória, da beleza, do esplendor, do brilho, da riqueza daquele que se assenta no trono. Ok? E ele fala aí também de um arco-íris. E claro, tudo no céu aqui é glorioso, né? Então esse arco-íris não é um arco-íris normal, ele é um arco-íris como que se ele fosse de esmeralda. É o que ele fala para nós aqui, né? Mais uma vez, um símbolo de glória, mas ao falar de um arco-íris, a gente, assim, se já tiver dado uma olhadinha na Bíblia em algum lugar, assim, a gente automaticamente deveria se lembrar de outro arco-íris, né? Onde é que tem outro arco-íris na Bíblia? Hã? Onde é que tem outro arco-íris na Bíblia? Gênesis, muito bem, né? Tem uma aliança feita lá em Gênesis, uma aliança com a criação, uma aliança com Noé, uma aliança onde Deus se compromete a não mais destruir o mundo por meio de um dilúvio como ele tinha feito anteriormente. Deus tem um plano de redenção para a sua criação, então ele teve essa aliança com a criação. E é muito interessante, alguns estudiosos têm falado que essa figura do arco, né, que Deus coloca nos céus, a palavra inclusive aponta para uma figura militar mesmo, assim, de um arco de guerra, né? Daquele instrumento, aquela arma de guerra. E está apontado para onde o arco? Para os céus. É como se Deus tivesse apontado para si mesmo um arco, dizendo: eu estou completamente comprometido em cumprir essa aliança. Eu estou garantindo que eu vou cumprir essa aliança. Então aqui, o autor de Apocalipse, João, ele vai o tempo todo fazer paralelos lá com textos do Antigo Testamento. Vai fazer alusões a textos do Antigo Testamento. Infelizmente eu não vou ter tempo para me deter em cada um desses detalhes, mas o que der eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Bom, então esse arco-íris é um símbolo de quê? De graça, de misericórdia. Deus se comprometeu, ele fez um pacto, uma promessa, uma aliança de que ele vai manifestar graça, ele vai manifestar misericórdia ao seu povo, à sua criação.
E Deus está comprometido, tem um símbolo diante do trono dele, lembrando a ele de que ele está comprometido com esse pacto, com essa promessa, com essa aliança. Mas tem mais. Olha comigo aí o verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Saem raios e trovões do trono. Isso daqui também deveria nos lembrar outra cena das Escrituras. Aquilo que acontece lá em Êxodo capítulo 19, quando Deus ele vai entregar a sua lei. O monte de Deus está lá, com raios, com voz de trovão. E o povo de Deus fica como diante daquela cena? Aterrorizado, amedrontado. Tanto é que eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, vai lá, depois tu conta para a gente o que aconteceu, porque a gente não quer subir esse monte aí não, né? Vai lá, Moisés. Aqui, irmãos, o que João está querendo dizer é que esse mesmo trono, diante do qual há um símbolo de graça, de misericórdia, é o mesmo trono de onde também saem raios e trovões. Sai juízo desse trono. Diante do trono de Deus, há juízo, a justiça e a graça e a misericórdia. Vai guardando aí que tem mais coisa ainda aqui, diante desse trono. É dito ainda no verso 5 que também saem, ou diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essas tochas de fogo aqui, a gente poderia dizer que é a iluminação, é luz, ok? Hoje em dia nós temos lâmpadas, né? Naqueles dias não existia isso. Naqueles dias o que a gente tinha era um candelabro, uma tocha, alguma coisa assim. Só esperar a Cloizinha se acalmar. Vai dar certo. Voltando aqui. Diante, então, naqueles dias, né? Voltando, você não tinha lâmpadas assim, você tinha vela, você tinha... Nem sei se vela, né? Mas enfim, você tinha luminares, assim, né? Lamparinas, essa é a palavra que eu estava querendo lembrar, tá? Lamparina e tochas, tá? E um detalhe aqui importante também é esse número 7. Lembra que eu falei para vocês que aqui nós temos um documento simbólico, que tem muitos símbolos, ok? E 7 é um desses números clássicos dentro da literatura apocalíptica que significa alguma coisa. E todo mundo sabe o que significa o número 7, né? Significa o quê? Pronto, todo mundo diz perfeição. Eu prefiro a expressão completude, tá? É claro, perfeição está certo também, porque algo completo é algo perfeito. Mas daqui a pouco vocês vão entender porque eu prefiro completude. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é o quê? Que tinha esses 7 Espíritos de Deus, ou seja, tinha a completude do Espírito, a plenitude do Espírito ali diante do trono de Deus. E esse Espírito, ele é como uma luz, tá? Depois, aqui no texto, vai dizer que esses 7 Espíritos, eles estão em toda a terra. Então, é uma figura muito clara aqui do que esses Espíritos estão fazendo. Eles estão vindo para o mundo de trevas, para o mundo caído, e eles estão trazendo luz para esse mundo. É uma figura também, se a gente fosse olhar outras partes aqui do próprio livro de Apocalipse, uma figura da salvação que Deus está operando nesse mundo, por meio do Espírito. O Espírito está trazendo luz, ok? Então, Deus aqui, no trono de Deus, nós temos graça e misericórdia, nós temos juízo e nós temos salvação aqui, sendo operada nesse trono, tá? Bom, o que mais que a gente encontra? Olha aí o verso 6. Eu pulei o verso 4, mas eu ainda vou voltar para lá, tá bom? Verso 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Só até aí, por enquanto, tá? O que é esse mar de vidro? Semelhante a cristal, né? O que é isso daí? Irmãos, primeiro você está vendo uma figura aqui de algo grandioso, né? Imagina um mar. É grandioso, ok? Mas não é um mar qualquer. Um mar como que de vidro, como que de cristal. Um mar também aqui esplendoroso, mas um mar estático. Um mar imóvel, de vidro, de cristal. Por que é importante a gente destacar isso? Porque quando nós vamos olhar dentro da própria literatura bíblica, o mar, ele é muitas vezes apresentado como um símbolo de algo caótico, ok? Um símbolo de algo que também traz medo, pavor, por isso às vezes até usado como um símbolo do mal.
mas é um símbolo de algo que é desordenado, caótico. É por isso que a gente lê, por exemplo, Gênesis capítulo 1, todo mundo também sabe decorado, né? Gênesis 1, versículo 1, como é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu 2 agora. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ok? O que é isso? Nota como a terra é descrita, sem forma e vazia. Um símbolo de caos, um elemento caótico, desordenado. E o Espírito de Deus pairava sobre o quê? O que tinha nessa terra também? Águas, mar, ok? Um símbolo de quê? De caos, de desordem. E o que o Espírito de Deus está lá? Ele está pronto, no início da criação, a trazer ordem para aquilo que é caótico, para aquilo que é desordenado. Em outros lugares, por exemplo, a gente vai encontrar essa figura também. Imagina aquele momento em que Jesus está lá naquele barco com os discípulos e vem uma tempestade terrível ali, que fica todo mundo desesperado, achando que vai morrer. Acordam Jesus dizendo isso, né? O Senhor não está preocupado que a gente vai morrer, não? Irmãos, a gente tem que lembrar um detalhe. Quem é que estava naquele barco com Jesus? Eram os discípulos. E o que a maioria daqueles discípulos era? Pescadores, né? Gente que está acostumado a trabalhar no mar. Gente que está acostumado a ver tempestade. Já teve que lidar com isso em outras ocasiões. Então, quando você vê uma descrição em que pescadores estão desesperados no mar, pode imaginar que não é qualquer tempestade. É uma tempestade fora do comum. É uma tempestade com a qual eles não estão acostumados a lidar. Acontece no livro de Jonas também, né? Os caras atravessavam o mar, acostumados, e ali agora estão apavorados, prontos para morrer. E aí o que Jesus faz? Jesus vai lá e acalma a tempestade. E o mar fica tranquilo. O que João está mostrando para nós com essa figura do mar de vidro, do mar de cristal? Que diante do trono de Deus, as coisas, até aquelas que parecem caóticas, elas estão completamente sob controle. Completamente imóveis ali, debaixo do pleno controle de Deus. Elas perdem o seu valor ameaçador, porque Deus está no seu trono, governando sobre tudo e sobre todos. Esse mar de vidro aqui, ele vai aparecer de novo em Apocalipse 15. E lá é muito interessante, porque diz que depois lá do mar de vidro, eles estão cantando o cântico de Moisés. Está lá aqueles que perseveraram lá até o final, cantando o cântico de Moisés. Ele está fazendo a gente lembrar de onde, não é? Senão daquele momento em que o Senhor abriu o mar vermelho, fez o seu povo passar em segurança e cantar do outro lado o cântico de Moisés. Quando aquele povo estava naquela situação, imagina, de um lado um exército poderoso, talvez o maior exército daqueles dias, vindo para destruí-los completamente. E diante deles, o mar, ameaçador, amedrontador, diante do qual não havia nada que pudesse ser feito. Estavam à beira da morte. O que Deus faz? Ele abre o mar. E o povo pode passar no meio daquele mar. Enquanto passam, eles estão presenciando duas colunas, né? O mar se transforma em duas paredes imóveis. Ali, aquele mar não transborda, ele está ali imóvel, parado, para que eles possam passar. No pleno controle de Deus. E Deus está nos ensinando aqui o quê? Nesse mundo a gente pode encontrar circunstâncias desafiadoras, que parecem caóticas, que parecem amedrontadoras, mas diante do trono de Deus elas estão imóveis, no pleno controle de Deus, incapazes de fazer mal ao povo de Deus, de impedir o povo de Deus, de estar ali em segurança, cantando o cântico de libertação, de graça, de misericórdia, de salvação, cântico de Moisés. Ok? Bom, tem mais coisa ainda aqui? Tem. A gente chega na nossa quarta descrição, que é uma descrição agora do povo de Deus. Antes de eu falar sobre essa descrição aqui do povo de Deus, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Se a gente tivesse lido os capítulos 2 e 3, nós íamos ter encontrado as famosas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Você já deve ter ouvido falar disso alguma vez, né? As cartas às 7 igrejas. E quando a gente lê aquelas cartas às 7 igrejas,
a gente descobre que do ponto de vista aqui terreno, olhando para aquelas igrejas, a coisa parece que não está muito boa. Das 7, 5 estão ali numa situação muito complicada. Jesus dizendo, tenho porém contra ti. Não é? E aí a gente olha assim para os nossos dias e a gente fica pensando, será que a situação da igreja hoje está melhor? Será que Jesus fosse escrever hoje uma carta às 7 igrejas, né? Escolhesse aí 7 igrejas, né? Será que João ia dizer assim, eu escrevo para você hoje, porque vocês estão bem demais, que hoje as coisas estão melhores, né? A igreja está caminhando bem com o Senhor. Da perspectiva humana aqui, nós sempre estamos encontrando a igreja tropeçando, a igreja falhando, a igreja ameaçada. A gente sempre está encontrando problemas na igreja, ok? Só que agora tem um detalhe interessante, porque nós vamos ver a igreja, agora não da perspectiva terrena, vai haver uma mudança de perspectiva. Nós vamos sair desse cenário da terra, aqui das 7 igrejas, e nós vamos agora para o cenário celestial, e nós vamos olhar o povo de Deus pela ótica que Deus vê. E olha aí, no verso 4, como é que Deus vê. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Algumas pessoas olham aqui e dizem assim, é fácil. 24 é 12 dos 12 patriarcas, né, do Antigo Testamento, das 12 tribos, mais 12, os 12 apóstolos. Né? Então, 12 com 12, 24. É uma representação do povo de Deus, das duas alianças. Olha como é fácil. Outras pessoas vão olhar e vão dizer, não, tenha calma. Aqui os 24, por que precisa ser 12 mais 12? Né? O 24 pode se referir às 24 ordens sacerdotais que Davi organizou lá para servir no templo. Então ali está se referindo a esse povo que é sacerdote do Senhor, que está lá servindo ao Senhor. Mas seja lá o que nós venhamos a dizer acerca desse 24 aqui, um ponto fácil da gente discernir quem são esses aqui, é que eles são, de fato, o povo de Deus representado diante de Deus. Aqui é o povo eleito, o povo salvo diante de Deus. Como é que eu sei disso, pastor? Como é que você está dizendo aí com tanta confiança que é isso? Mais uma vez, se a gente tivesse lido as cartas das 7 igrejas, o que é prometido lá àquele que perseverar até o fim? Aquele que perseverar até o fim, você vai sentar em tronos comigo, você vai vestir uma roupa branca e você vai ter uma coroa na sua cabeça. O que esses 24 anciãos estão fazendo aqui? Sentados em tronos, com as vestes brancas, com a coroa na cabeça. É o povo de Deus aqui, salvo, eleito. Alguns discutem se seriam pessoas de fato, por exemplo, crentes redimidos que já estão na glória com o Senhor, ou se seriam anjos representando esse povo ali diante do Senhor. Não dá muito para a gente bater o martelo, mas o que importa para a gente é, seja lá o que for, o povo de Deus já está ali representado diante do Senhor. E como ele está representado? Triunfante. O povo de Deus está representado como já reinando com o Senhor, como já possuindo a vida eterna, como já vestindo as suas vestes brancas de justiça lavadas pelo sangue do Cordeiro, como vitoriosos diante do Senhor. A igreja aqui, ela pode, como eu falei para você, passar por muitas ameaças, tropeços, mas o Senhor olha para ela já como triunfante diante dele. Ele olha para o seu povo já à luz, não do que nós estamos agora fazendo, mas à luz do que o seu Filho fez por nós e do que nós seremos naquele grande dia. Igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, pura e perfeita diante do Senhor. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu participei de uma conferência e o reverendo Davi Charles Gomes estava pregando e ele falou algo muito interessante. Ele falou sobre aquela passagem de Balaão, onde tentam ali contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Vocês lembram dessa situação? E aí o que acontece? Aí Balaão diz assim, olha, eu só vou fazer o que Deus deixar eu fazer, né? Mas a gente fica se perguntando, beleza, mas por que Balaão, ele aceita esse negócio aí? Talvez Balaão, ele tenha pensado assim, deve ser fácil convencer Deus a amaldiçoar esse povo, porque eu sei quem é esse povo.
Eu sei o que acontece lá dentro das tendas desse povo. Eu sei que é um povo rebelde, um povo pecador. Eu sei que é um povo que foi liberto da escravidão do Egito e depois já estava reclamando, ai, as cebolas do Egito, que saudade daquelas cebolas, né? Um povo que acabou de ser liberto e está lá na primeira dificuldade, fazendo um bezerro de ouro para adorar. Então Balaão pensou, né, talvez, né? Vai ser fácil ganhar esse dinheiro aí, né? Eu chego para Deus, Senhor, o Senhor está vendo esse povo aí, o Senhor é justo, e esse povo aí é um povo pecador, rebelde, desobediente. Senhor, faz o seguinte, né? Traz fogo do céu aí. Só que Deus, ele não permite, né? Deus, ele fala, abençoa meu povo. E Balaão tem que abençoar. Aí levam ele para outro lugar, né? Vamos olhar dessa ótica aqui, né? Para ver se daqui Deus vai amaldiçoar, né? Também não dá certo. Mas o fato é que na terceira vez, o texto vai dizer que Balaão ele tem uma visão de Deus. E a gente fica pensando assim, Balaão teve uma visão onde ele viu Deus? E aí parece que não é isso que o texto quer dizer, porque o texto diz que Balaão teve essa visão de Deus e Balaão começou a dizer alguma coisa. E quando Balaão começa a dizer uma coisa, ele não fala sobre Deus. Ele não começa a descrever Deus, por exemplo. Ele começa a falar sobre o povo. Então alguns entendem que, na verdade, o que Deus deu foi uma visão de Deus acerca do povo. Como se Deus estivesse fazendo Balaão olhar para o povo como Deus olha para o seu povo. E qual é a resposta que Balaão dá agora? Ele diz, que lindas são as tuas tendas, ó Jacó. Que lindas são as tuas tendas. Isso é importante, irmãos. Porque, como eu falei, da nossa perspectiva humana, às vezes a gente vai encontrar muita coisa para reclamar. Porque nós somos um bando de pecadores mesmo, que estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de santificação do Senhor, que só vai ser completo lá naquele último dia. Mas da perspectiva de Deus, Ele já nos vê lavados pelo sangue de Cristo. Ele já vê o seu povo redimido, já vê o seu povo assentado nas regiões celestiais, Ele já vê o seu povo vestindo as vestes brancas da santidade, o seu povo reinando com Ele. E às vezes a gente tem que começar a exercitar esse olhar, né? E olhar para a igreja e lembrar, esse é o povo de Deus. Com todas as falhas, esse é o povo por quem Cristo morreu. E eu sei o que o Senhor vai fazer com esse povo no final. Então aqui nós temos essa descrição do povo de Deus. E aí, a gente também vai ter agora a nossa quinta descrição, que é uma descrição da criação. Olha de novo comigo o verso 6, a partir da parte B, né, metade do verso, até o verso 8. Diz assim: E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Se você acha que tem debate sobre algumas das coisas que eu já falei, você não imagina qual é o debate sobre o que são esses seres viventes aqui, né? Que coisas assim diferentes são descritas aqui para nós. Cheio de olhos, com 6 pares de asas. Alguns até entendem que aqui são anjos, tipo de anjo. Por quê? Porque parte da descrição, ela parece com a descrição que Deus dá lá em Isaías para os serafins. Isaías também tem essa experiência de chegar diante do trono de Deus e ele vê lá serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E esses serafins também são descritos como tendo 6 pares de asas. É dito que com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles voam. E aí o ponto aqui para nós é, o que são esses seres viventes? Independente do que eles sejam, um consenso mais ou menos que a gente pode ter é de que eles são representantes do povo de Deus. Do povo não, da criação de Deus. Por quê? Primeiro pela forma que eles assumem aqui. Cada um assumindo como se fosse uma forma de algo da criação, né? O leão, o boi, a águia, o homem. E outra coisa pelo próprio número que eles estão aqui. Estão em 4. E lembra? Literatura apocalíptica, os números, eles muitas vezes são carregados de uma simbologia. 4 é um número usado dentro desse tipo de literatura para falar da criação. Por quê?
A criação ela é descrita como os 4 cantos da terra, né? Então esse número 4 ele sempre vem como uma referência à criação. E o ponto é, aqui nós temos diante de Deus, então, uma representação da criação. A criação, Paulo vai dizer que ela geme aguardando o dia da sua redenção. Aqui a criação ela é apresentada já louvando o Senhor, adorando ao Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Eles louvam a Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder que foi suficiente para criar. Depois, aqui a gente vai ver que na continuidade do cântico, esse atributo de Deus como Criador é trazido à memória. Mais uma vez. Como realmente um reflexo de que aqui a criação é representada e adorando o Senhor. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. Esse Deus Criador Todo-Poderoso, é esse Deus que está sentado no trono, é Ele que está sendo louvado e adorado aqui pela sua criação. Irmãos, eu queria ter tempo para poder explicar uns detalhes aqui sobre essa questão da eternidade de Deus, mas não vai dar não. Quem sabe outro dia. Mas o ponto é que diante desse louvor da criação, nós temos também uma resposta de louvor dos 24 anciãos. O texto continua dizendo, no verso 9 até o 11, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O povo de Deus, diante do louvor da criação a Deus, é convidado também a se unir à criação e adorar o Senhor, e cantar sobre a sua grandeza, sobre o seu poder, sobre a sua sabedoria, ao criar todas as coisas. Esse é o ponto aqui, irmãos. Agora, no meio de toda essa adoração, deixa eu perguntar uma coisa, quem está no centro? Quem é o centro de tudo isso aqui? Quem é aquele sobre o qual é cantado? Quem é o centro de toda a adoração do universo? Da criação, dos remidos, dos anjos? Quem é o centro? Deus. Isso tem muita implicação para nós. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre essas implicações. Tá bom? Mas também tem um detalhe interessante aqui, né? A postura dos 24 anciãos, eles se curvam diante do trono, eles se levantam do seu trono, eles se prostram diante do trono do Senhor, reconhecendo que só há um que de fato é rei do universo. Eles pegam as coroas, eles colocam diante dele, reconhecendo que aquela coroa da vida não é mérito deles, é graça do Senhor, é salvação do Senhor. Bom, aí vamos para a nossa próxima descrição aqui, né? A sexta descrição, que é uma descrição dos decretos de Deus. Olha comigo aí, capítulo 5, versos de 1 a 4, diz assim: vi na mão direita, deixa eu só beber uma aguinha. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A figura de Deus aqui agora, segurando esse livro na sua mão direita, né, uma figura da mão de poder. E aí, esse livro ele é descrito como escrito por dentro e por fora. Isso significa o quê? Que ele está completamente escrito. Não tem mais nenhum lugar para acrescentar nada. Ele está completamente escrito, ok? Outro detalhe interessante aqui sobre esse livro. Ele é selado com 7 selos, né? O que significa 7 mesmo?
completude, não é? Então ele está completamente selado. Agora, um detalhe que você precisa saber sobre esse livro é que esse livro não é um livro como os nossos, como a nossa Bíblia, por exemplo, né? Não é encadernado assim. Esse livro era como um rolo de pergaminho, como um rolo de couro, mas era algo enrolado, tá bom? Então, se você bota 7 selos em um documento assim enrolado, você vai estar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você tira aqui o primeiro selo, dá para abrir o documento e ver o que tem dentro? Não. Menos que você vai rasgar tudo, não é? Só dá para saber qual é o conteúdo desse livro depois que você tira todos os 7 selos. Aí você pode abrir para ver. Algumas pessoas acham, porque depois aqui, se a gente fosse continuar lendo o Apocalipse, depois do capítulo 5 em diante, nós íamos ver que alguns selos começam a ser abertos. E alguns eventos começam a acontecer. Abre um selo, acontece algumas coisas. Abre o outro selo, acontece outras coisas. E algumas pessoas começam a imaginar, então, que talvez a abertura de cada um desses selos vai revelando um pouco do significado desse livro. Mas a ideia aqui é não. Você só vai ter o significado quando você abrir o livro completo. E o que é que a gente encontra, então, depois que todos os livros são abertos, final de Apocalipse? A gente vai encontrar Deus trazendo juízo sobre os inimigos de Deus. Basta você ler lá Apocalipse 19. E você vai encontrar as bodas do Cordeiro, Deus trazendo salvação ao seu povo, festa com o seu povo, instauração de novos céus e nova terra, Deus trazendo então salvação. Então alguns têm entendido que o que nós temos nesse livro são os decretos de Deus acerca do que ele vai fazer no final do seu plano. Agora, o anjo poderoso, e aqui um detalhe interessante, como é que você faz para descrever alguém de quem você não sabe o nome? Você vai pedir informação, você está procurando alguém, mas você não sabe o nome. Você vai procurar uma característica que se destaca naquela pessoa, não é? Olha, eu estou procurando, você viu alguém que assim, alto, magro? Ou você viu alguém assim, que tem um cabelo louro, né? Loiro? Ou um gordinho passando por aqui? A gente vai procurar uma característica na pessoa. Aqui, esse anjo, ele é descrito como? Qual é a característica que se sobressai nele? É a característica que João usa para descrevê-lo. Poderoso. Olha, você encontrar uma pessoa para quem você olha e a primeira coisa que chama a sua atenção é poder. Se eu for descrever essa pessoa, eu vou descrever como poderoso. Meu irmão, é muito whey protein aí no negócio, né? É um negócio assim. Então esse anjo, irmãos, é um anjo que ele se destaca. É um negócio muito poderoso. Mas por que isso é importante? Porque o anjo poderoso está procurando alguém que seja capaz de pegar o livro, de abrir o livro e de executar os decretos que estão naquele livro, de juízo e de salvação. Mas o anjo poderoso não é poderoso para fazer isso. Ele não é poderoso o suficiente para executar esses decretos. E ele olha em toda a criação, ele não encontra ninguém nem nos céus, na terra, debaixo da terra. Os 4 seres viventes não são poderosos o suficiente, não são dignos o suficiente. Ele olha e ele não encontra ninguém. É por isso que João começa a chorar. E há uma ênfase aqui no choro de João, que é um choro copioso. Assim, ele é um choro de desespero, porque João começa a pensar, e agora? O caos vai prevalecer? E agora? As promessas não vão se cumprir? Não haverá justiça, não haverá juízo, o mal prevalecerá, o pecado prevalecerá, não haverá salvação? E agora? E então a gente chega no versículo 5, né? Que traz algo muito interessante para nós. Diz assim: todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é que fala para João aqui? Quem é que vem consolar João e trazer agora uma nota de esperança para João? Quem é? Um dos 24 anciãos. E os 24 anciãos representam quem? Que a gente falou? O povo de Deus. Olha um detalhe importante aqui, irmãos. Olha a missão do povo de Deus de trazer boas notícias, né? De trazer boas novas. Ele chega para anunciar o quê? Não precisa se desesperar, João. Tem um que é digno, tem um que é poderoso o suficiente, tem um que pode trazer juízo, mas que também virá trazer salvação. Há um que pode.
Quem é esse que pode? A gente chega então na nossa sétima, penúltima descrição. Uma descrição de Jesus. Olha aí, irmãos. Verso 5 ainda. Ele diz: o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mais uma vez ele está fazendo referências ao Antigo Testamento. Por exemplo, o leão de Judá, Gênesis 49, né? A raiz de Davi nos lembra também da aliança feita, com Deus, de Deus com Davi, que um descendente de Davi sentaria no trono eterno. E o que ele está dizendo aqui para nós? Só lembrando de Gênesis 49, fala de Judá é um leão, Judá é um leãozinho, e o cetro jamais se apartará da sua casa. Ele vai reinar, e ele vai trazer também juízo contra os seus inimigos. Se a gente fosse ler lá o capítulo todo, ele ia mostrar isso também. O ponto aqui é, Jesus é esse leão de Judá. Ele é o rei prometido, filho de Davi. Ele é poderoso para vir e executar juízo, mas executar salvação também. Ele é esse grande leão poderoso. E João agora ele se volta para ver esse leão. O anjo fala para ele... O anjo não, um dos 24 anciãos. E ele agora se volta para ver, cadê esse leão? O que ele vê? Olha aí o verso 6. Só a primeira parte. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Só até aí. Mas não era um leão poderoso? Agora é um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro, um animal manso, e que traz nele as marcas de um sacrifício. Um cordeiro que foi imolado. Ele foi morto, ele foi sacrificado. Esse cordeiro que venceu, como é que ele venceu? Eu entendo como um leão poderoso pode vir e vencer, mas como é que um cordeiro pode vencer morrendo? E há um detalhe importante, ele tem as marcas de que ele foi morto, mas ele está como agora? Ele está de pé no trono, de pé no trono. Ele ressuscitou em poder e ele está no trono. Ele governa, ele reina no trono. Mas esse trono quem senta é Deus, o Pai, não é? Mas agora o Cordeiro está de pé no trono. Tenha calma que eu vou já mostrar mais coisa ainda aqui, tá? Mas um detalhe importante para nós, como é que ele venceu? Como é que ele se tornou digno de abrir os livros e executar os decretos? Olha aí o que é dito num cântico que aparece agora nos versos de 9 a 10. Depois a gente volta aí para os outros textos. Olha lá, 9 a 10. Diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Com sangue derramado dele é que ele venceu. Com sangue derramado dele é que ele comprou um povo de toda tribo, língua, raça e nação. Um povo que agora ele coloca em tronos para reinar com ele sobre a criação. Um povo que agora é sacerdote de Deus e vive agora para fazer a vontade, para servir a Deus. Como é que ele venceu com seu sangue? Como é que ele comprou esse povo? Meus irmãos, havia uma dívida sobre nós por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que havia esperando por nós era condenação, juízo. E não havia nada que nós pudéssemos fazer por nós mesmos. Estávamos completamente presos nas garras do pecado, nas garras de Satanás, vivendo segundo o príncipe desse mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Mas então apareceu alguém para nos dar a vitória, alguém que tomou o nosso lugar, e o juízo que era nosso caiu sobre ele, e na cruz ele derramou seu sangue precioso, um sangue que valia mais do que tudo, porque tudo mais é criatura, é criação, ele é o criador do universo.
E naquela cruz tomou o nosso lugar e recebeu a nossa condenação, a nossa morte, para nos dar o quê, irmãos? Vitória contra todos os nossos inimigos, vida eterna. Naquela cruz ele venceu a morte, para que nós pudéssemos agora viver para sempre. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, de modo que agora as acusações do diabo não têm mais poder contra nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele venceu o pecado, de modo que nós não somos mais escravos do pecado. Ele venceu o mundo, de modo que nós agora podemos viver para Ele nesse mundo. Ele derrotou todos os nossos inimigos naquela cruz por meio da sua morte, pagando completamente a nossa dívida, quitando o escrito de dívida que era contra nós. Ele venceu em obediência ao plano eterno do Pai. Ele se fez homem e ele foi fiel até a morte, morte de cruz, para comprar esse povo de toda tribo, língua, raça e nação. E agora ele pode sentar-se no trono como Deus homem. Como Deus, o trono sempre foi dele. Mas ele venceu agora como Deus homem, cumprindo plenamente os propósitos do Pai. E ele reina agora. E ele pode pegar esses decretos das mãos do Pai e executar agora juízo e salvação. E é isso que ele vai fazer. Olha o verso 6, a parte final do verso 6. Diz assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Chifre na Bíblia significa poder, é um símbolo de poder. É fácil a gente entender de onde vem isso, né? Aqueles animais guerreando uns contra os outros com os seus chifres poderosos. Aqui, irmãos, ele está dizendo que ele tem 7 chifres, né? 7 significa o quê? Completude. Significa que ele tem o poder completo. Todo o poder. Na teologia a gente chama isso de quê, hein? Que ele é onipotente. Mas não para aí. Diz que ele tem 7 olhos. Ele tem uma visão completa. Isso significa o quê? Ele conhece todas as coisas, porque ele vê todas as coisas. Na teologia a gente chama isso de quê? Onisciência. E ele tem a plenitude do Espírito, né? Os 7 Espíritos de Deus, que estão sobre toda a terra. Jesus, enquanto Deus, a sua presença, ela está em todos os lugares. Mas ele assumiu uma natureza humana, né? Um corpo humano, físico, que está em um lugar por vez. Mas por meio do Espírito, ele se faz presente em todos os lugares. Como é que a gente chama isso na teologia? Onipresença. Mas quem é o único ser que é onipotente, onisciente e onipresente? Então o texto está dizendo que Jesus, ele perdeu o testemunho de Jeová, né? Como é que faz agora com esse texto aqui, né? Porque o testemunho de Jeová, ele diz que Jesus não é Deus. Ele é a maior de todas as criações de Deus. Criatura de Deus, mas não é Deus. Mas o texto está dizendo, ele está sentado no trono de Deus. E ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus. Ok? Olha comigo ainda o verso 7. Diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele pegou esse livro e ele agora vai executar os decretos desse livro. Agora, diante de tudo isso que nós vimos aqui, irmãos, da glória e da grandeza de Deus, da glória e da grandeza, da majestade do que há ali diante do trono de Deus, diante da glória de Cristo, diante do sacrifício, da obra que Ele consumou, a obra de redenção para a nossa salvação, diante de tudo isso, qual é a única resposta possível? Qual é a única resposta que nós podemos dar? O que nós podemos dizer diante de tudo isso? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que anjos, homens redimidos, a criação, o universo, sabe o que eles vão fazer agora? Eles vão explodir em louvor e adoração a Deus. Porque essa é a única resposta possível diante de tudo isso. Olha comigo aí os versos de 8 a 14. Olha aí.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Só uma pausa. A harpa, né, o símbolo de louvor, de adoração. O incenso aqui, ele está dizendo que é um símbolo das orações dos santos, né? Ele chega como um aroma precioso diante de Deus, e ele está guardado em jarros de ouro. O que isso diz para nós? Que Deus se agrada com as nossas orações, e que Ele tem as nossas orações como preciosas. Preciosas. Ele quer ter relacionamento conosco. Mas vamos continuar. Olha o que o texto diz. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, olha que coisa gloriosa nós temos aqui. Diante da obra consumada de Cristo, toda a criação reconhecendo, louvando e adorando, respondendo em adoração. E quem é o centro de toda essa adoração aqui? Quem é o centro de toda a adoração aqui? Deus, o nosso Deus triuno, Pai, Filho, o Espírito Santo, nesse trono do universo recebendo adoração. E por que tudo isso é importante? Primeira coisa, irmãos, Deus precisa de nós para adorá-lo. Ele tem a criação inteira. Ele tem os anjos puros, perfeitos, milhões de milhões diante dele adorando. Uma vez eu trabalhava numa livraria evangélica e lá tinha um negócio chamado DVD. Alguns hoje não conhecem, não sabem o que é, né? Mas DVD era uma coisa que existia naquela época, passava assim, um clipe, né? Será que hoje também sabe o que é clipe? Chama de clipe ainda, enfim, né? Enfim, aí lá ficava passando lá DVD de artistas, né? E um dia eu estava lá e estava passando uma cantora, e ela tinha cantado e ela começou a falar umas coisas, e ela disse assim: Deus precisa de nós. Eu disse: espera aí, como é que é a história? Deixa eu ouvir aqui direito, né? Será que eu entendi bem? Deus precisa de nós. Sabe por que Deus precisa de nós? Porque Ele não pode se adorar. Olha aí, ó. Eita Jesus, né? Eu olhei assim, rapaz. Então imagina que Deus estava lá, antes da criação do mundo, na eternidade, quando só existia Ele pensando assim: ai meu eu, né? Não tinha outro com quem Ele pudesse, né? Além dele. Ai meu eu, o que eu vou fazer agora? Está tudo tão parado por aqui, né? Preciso de alguém aí cantando uma musiquinha para mim. Já sei, vou criar, né? Porque eu não posso me adorar. Irmãos, Deus sempre existiu em plena comunhão consigo mesmo. Pai, Filho, Espírito Santo, numa relação de amor. Ele não precisa de nós para adorá-lo. Ele, mesmo quando Ele criou, Ele podia ter ficado só com o restante da criação e Ele já receberia louvor suficiente, adoração perfeita. Ele não precisa de nós. E eu não vou dizer quem foi essa cantora que disse isso, porque eu não gosto de falar mal da Damares, tá bom? Então eu não vou dizer quem foi, não. Mas enfim, Deus recebe aqui essa adoração. E Ele é o centro de toda adoração. E eu quero dizer para vocês uma coisa, tá? Vocês perceberam que tudo que é cantado é sobre Ele? Que tudo que é dito aqui é sobre o que Ele fez? Por que é que hoje em dia, em tantas igrejas, as pessoas têm cantado diferente, né?
Em muitos lugares que a gente vai por aí, ao invés de a gente cantar para Deus, sobre Deus, a gente às vezes está cantando para nós mesmos. Já perceberam isso? Tem umas músicas que dizem assim, né? Olha, você é espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Você é precioso. Estão cantando para quem isso aí? Para quem que nós estamos cantando? Você, né? Tem um negócio que era para a gente cantar assim, você é pecador, cava mais sem futuro que eu vi, né? Dava para cantar, mas não é assim que é cantar. Outra música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na... Já me arrependi de ter cantado essa música, né? Vai que um dia eu estou na plateia, né? Enfim. Sabor de mel. Uma pitadinha de veneno, né? Escorrendo, mas... Estamos cantando para os homens, irmãos. Enquanto que o louvor perfeito que agrada a Deus diante do trono de Deus está cantando para Deus. Está falando quem Ele é. Está falando do que Ele fez. E a gente precisa aprender isso daqui. Tá? Eu quero terminar com duas coisas apenas. Primeiro, perguntando para você. Você quer ter essa experiência de um dia estar na glória diante desse rei, participando dessa grande adoração que acontece ali diante dele? Você quer ter essa experiência? Você quer ir para a glória? Quem aqui quer estar lá? Levanta a mão. A pergunta que eu quero fazer é, calma, não vou fazer apelo não, tá? Não é para chamar você aqui na frente, não. Embora eu espero que você saia daqui decidido a entregar a sua vida a Cristo e viver com Ele pelo resto da sua vida. Mas o que eu quero perguntar é, por que que você quer estar lá? Você quer estar lá só porque você tem curiosidade para saber como é que as coisas são? Você quer estar lá só porque você está com medo de ir para outro lugar que não é muito bom, né? Para o inferno. Por que que você quer estar lá? E eu espero que o seu desejo de estar lá é por causa de quem está lá. É porque Cristo está lá. É porque aquele que me amou, quando eu não merecia nem que Ele olhasse para mim, Ele está lá. E é Ele que eu quero ver lá. É Ele que eu quero abraçar lá. É Ele que eu quero, aquele que me amou, quando eu não deveria ser amado. É Ele que eu quero olhar, quero abraçar, quero ouvir a sua voz dizer, vinde bendito do meu Pai e entra no gozo do teu Senhor. Eu disse que eu queria terminar com duas coisas. Uma era essa. E a segunda era contando para vocês o que aconteceu com um pregador. O pastor John MacArthur, ele diz que uma vez estavam organizando a conferência da igreja dele. Irmãos, a igreja dele assim, é uma igreja gigante, enorme. Milhares de pessoas estão lá cultuando ao Senhor todos os finais de semana, ok? E eles têm uma conferência muito famosa lá. E ele disse que estava organizando a conferência dele e ele recebeu uma notícia de que um missionário que estava vindo lá de Utah, olha, ser missionário já é difícil, mas ser um missionário em Utah, Utah, para quem não sabe, é a capital dos mormons, tá? O negócio não deve ser fácil, não. Esse missionário pegou a esposa, as duas filhas e dois amigos das filhas dele, esses dois amigos eram descrentes, botou tudo dentro do carro, da van, e estava indo para a conferência lá na igreja do John MacArthur. E então John MacArthur recebe a notícia de que aquele homem sofreu um acidente e que suas duas filhas morreram. E ele então deixou tudo que ele estava fazendo e ele foi lá para encontrar, né, esse missionário. E no caminho ele ia pensando, o que eu vou dizer para ele? O que eu posso dizer para alguém que acabou de perder as suas duas filhas? E quando ele chegou lá, quando aquele missionário viu o pastor John MacArthur, disse que aquele missionário veio até ele e o abraçou. E aquele missionário disse para ele algo. Ele disse assim, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu queria, pastor John, que as minhas filhas tivessem uma experiência de participar de um culto assim numa grande igreja. E por isso eu estava levando elas para lá. E hoje elas estão participando do culto com a Assembleia dos Santos nos céus. Com os milhões de anjos que adoram o Senhor nesse momento. Eu queria que as minhas filhas tivessem a experiência de ouvir um grande coral cantar. E na igreja do pastor John MacArthur tem um grande coral.
E hoje elas estão ouvindo a melodia celestial que sai do coro dos redimidos, do coral dos anjos eleitos de Deus. Eu queria que as minhas filhas tivessem a oportunidade de ouvir um grande pregador pregar. E hoje elas estão ouvindo a voz do próprio Senhor Jesus, que nos amou e deu a vida por nós. Deus é bom porque Ele levou as minhas 2 filhas que o conheciam e deixou esses 2 jovens que não o conheciam e que podem ter agora uma nova oportunidade. Meus irmãos, alguém diante de uma das maiores tragédias da sua vida só pode ter uma convicção assim, só pode ter uma palavra assim, porque sabe quem é o seu Deus e sabe para onde está indo. Que essa noite nós possamos sair daqui com essa visão gloriosa de Deus e daquilo que Ele tem preparado para nós, a fim de que os nossos corações estejam prontos para segui-lo onde quer que a gente precisar ir. Amém? Vamos orar nesse momento? Ó Deus, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, e eu peço que o Teu Santo Espírito faça o que eu sou incapaz de fazer. Pega a Tua palavra, coloca no mais profundo coração, dá plena convicção acerca das realidades eternas que o Senhor tem para nós. Nos faz olhar para Ti e amar o Senhor. Nos faz vivermos essa vida aqui, Senhor, com o desejo de Te agradar em tudo, porque o Senhor entregou tudo por nós. O Senhor entregou o Teu próprio Filho por nós, ó Deus. Como nós podemos não entregar tudo de volta ao Senhor? Ó Deus, recebe o nosso culto e recebe a nossa adoração. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu passar a palavra aqui para o pastor Manuel, tem só um detalhe aqui no texto que eu esqueci de dizer, mas que eu acho que vale a pena a gente olhar. É rapidinho. Lá no capítulo 5, no versículo 12, se você está com sua Bíblia aberta, eles vão cantar e vão dizer que Deus ele é digno de receber algumas coisas, tá? Honra, riqueza e tudo mais, certo? E eu não quero que você me diga quais as coisas que Deus é digno de receber, porque eu entendo que Ele está dando exemplos de coisas que Deus é digno de receber. Eu quero que você me diga só quantas coisas Deus é digno de receber. Quantas coisas tem aí na sua Bíblia dizendo que Deus é digno de receber? Conta aí, verso 12 do capítulo 5. Quantas coisas? 7. Olha que coisa interessante, né? 7 significa o quê? Está dizendo para nós que Deus é digno de receber o quê? Tudo da nossa vida. Que você possa de fato olhar para Ele como aquele que é digno de receber tudo. E que você possa entregar tudo. Amém?